Bom dia, voltamos ao Papo Franco, agora em 2026. Feliz ano novo para todo mundo. Espero que todos tenham ido bem aí de festa e tudo mais, mas vamos com tudo. Hoje eu vou começar essa sessão do Papo Franco de 2026 com uma grande amiga minha. Ela é conhecida como a rainha do networking, ela é muito craque, adoro. Rafaela Rosa. Bom dia, Rafaela Rosa. Tudo bem com você? Bom dia, Cláudio, tudo bem? Prazer enorme quando eu recebi esse convite para estar aqui contigo. Gosto muito de você, admiro muito o seu trabalho, então vai ser um prazer aqui bater esse papo contigo. Ah, não, vai ser incrível. E olha, pessoal, eu já vou começar dando os parabéns para a Rafaela. Ela completou essa semana, não sei se foi ontem, 31 anos de empresa, na mesma empresa, a empresa dela, Playcipa. Rafaela Rosa, 31 anos. Como é Sim, que funciona isso? 31 anos, pois é. É uma história, uma vida inteira, né? E foi exatamente ontem, dia 15 de janeiro, a gente completou 31 anos da fundação da Playcipa. É uma história linda que a gente está construindo, né? Cuidando das pessoas, cuidando das empresas, do ambiente das empresas, trazendo mais saúde, mais segurança do trabalho, de uma forma bem estratégica, do jeitinho da Playcipa, com o DNA da Playcipa. Muita história para contar de verdade, Cláudio. Pô, bem legal. Assim, tem várias formas de começar. Geralmente eu começo numa ordem cronológica da vida da pessoa, mas a Playcipa, e aí depois a gente volta para a Rafaela, é uma empresa especializada em gestão ocupacional. Exatamente, o que uma empresa de gestão ocupacional faz, Rafaela? Excelente pergunta, porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Poxa, quando eu falo trabalho com, sou especialista em gestão ocupacional, mas o que é isso, né? Todas as empresas para funcionarem, a gente tem que seguir o regulatório do Brasil, né? As normas regulamentadoras são 38 normas regulamentadoras no Brasil para cuidar da saúde e segurança dos colaboradores. Toda pessoa, todo trabalhador tem direito de sair para trabalhar e ter o seu direito à vida e a sua saúde física e mental preservada. Então, isso está definido na norma, mas também lá na CLT. É uma obrigação da CLT, que está também definido na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Então, é o que preserva e resguarda a saúde física e mental dos colaboradores nas empresas. Então, o que a gente faz é uma consultoria de gestão ocupacional, de saúde e segurança do trabalho, para prevenir doenças e acidentes no trabalho. E aí a gente trabalha de uma forma muito customizada, né? Entendendo a necessidade de cada empresa, não só para atender o regulatório, mas principalmente para cuidar de vidas e salvar vidas. E é por isso que eu amo meu trabalho. Pô, fantástico, fantástico. Bom, agora a gente pega essa informação, reserva e a gente volta a esse assunto daqui a pouco. Mas Sim. são 31 anos de empresa. Quando você tinha lá, não sei, seus 16, 17 anos, 18 talvez, assim, o que a Rafaela pensava? A Rafinha lá, ou sei lá como seus pais chamavam, eu vou ter uma empresa de gestão ocupacional, eu vou trabalhar 31 anos nisso. Como é que você foi parar nesse meio? Como é que começou isso? Explica pra gente esse começo ali. A minha história profissional, assim, é uma coisa muito interessante, porque, infelizmente, eu perdi meu pai aos 14 anos. Ele tinha um mercado, um comércio, sabe? Aquele de bairro, tipo, antigamente se chamava armazém, né? Então, que vendia de tudo. Então, quando eu tinha 14 anos, eu ia para a escola de manhã. Minha mãe tinha emprego público, sempre foi da área de educação, e eu ia aos 14 anos para o mercado do meu pai quando saía da escola, para poder ajudar a cuidar dos negócios. Então, eu já fazia quase que uma gerência ali de equipe, né, do pessoal do mercado. Atendia fornecedor, atendia os clientes, sempre fui muito comunicativa e mantive isso até enquanto deu. Mas depois eu fui fazer faculdade e tal, a gente resolveu arrendar o comércio e fui fazer a minha faculdade. E, na verdade, a minha faculdade não tem nada a ver, a minha formação inicial tem nada a ver com gestão ocupacional, com saúde, segurança do trabalho, engenharia do trabalho, nada. Mas eu fiz, sabe aquela ideia de. Eu me formei aos 21 anos, eu estava formada já na faculdade, porque eu queria, acho que viajar o mundo, né? Botar aquele mochilão nas costas, aquela coisa do jovem e tal, de conhecer tudo. E fiz turismo, eu sou
turismóloga na minha primeira formação, olha que loucura. Fantástico. E aí trabalhava com eventos, e fui trabalhar, a cadeira que eu mais gostei no turismo foi eventos, e fui trabalhar com isso. E aí, em um dado momento, minha irmã mais velha, que trabalhava com saúde e segurança do trabalho, já há algum tempo, e já trabalhava numa consultoria, me fez uma proposta. Falou, vamos abrir uma empresa de consultoria de saúde e segurança do trabalho? Eu falei, como assim? Mas eu não entendo nada disso. O que eu vou fazer nessa empresa? Ela falou assim, você vai vender, você vai conversar com as pessoas, você vai apresentar o trabalho e tal. E foi assim que a gente fez. Então, eu topei o desafio e a gente começou no escritório de contabilidade de um amigo no centro do Rio de Janeiro, morando em São Gonçalo, você sabe como é, atravessando ponte todo dia, mas ela de um lado da mesa e eu do outro, numa mesa emprestada, com uma máquina de escrever elétrica e um aparelho de fax, e foi assim que a Play-Cipa começou. Só que eu tive muitas objeções na vida, porque, imagina, você falar de saúde e segurança do trabalho, lá atrás, né, há 31 anos atrás, chegar para o empresário e falar que ele tem que fazer um programa de gestão de riscos do ambiente para o seu funcionário, isso era muito utópico ainda, não estava concretizado na cabeça da grande maioria, né, dos empreendedores brasileiros, porque ainda hoje não está, tá, Claudinho? Hoje a gente ainda tem aí algumas dificuldades, mas ao longo desse tempo mudou muito. E aí, quando eu encontrava essas objeções, eu falei, eu tenho que entender o negócio. E aí fui fazer gestão ocupacional, fui entender, e aí fiz administração, fiz cursos de marketing, tudo para poder conseguir tocar o negócio. Assim, a gente viu esse mercado ao longo desses 31 anos mudar muito, porque mesmo não tendo a cultura como se deveria, porque a gente ainda tem um número muito alto de acidentes no trabalho no Brasil, de doenças ocupacionais também, mas hoje é uma necessidade de mercado. Nenhuma empresa consegue se posicionar, não consegue fornecer para grandes empresas, não consegue estar ok no compliance trabalhista se não tiver toda a documentação de saúde e segurança do trabalho implementada. E aí, por força da dor, às vezes nem por amor e por reconhecimento da necessidade, mas hoje as empresas precisam fazer isso. E assim tudo começou. Então, a gente tem clientes, o meu cliente 01 é nosso cliente até hoje, uma empresa de engenharia do Rio de Janeiro, e a gente vem ao longo desse tempo conquistando clientes do nosso modelo de fazer. Acho que a grande diferenciação aí nossa do mercado foi que a gente entendeu que não era só fazer documento técnico, não era só atender regulatório, era de fato mostrar um diferencial que trouxesse retorno desse investimento para as empresas. E aí, assim, a gente construiu uma metodologia e todo o nosso método e modelo de trabalho é muito diferenciado do mercado, exatamente para a gente trazer essa diferença e subir essa régua, porque o que a gente entende é que as empresas do nosso mercado, infelizmente, não se posicionam dessa forma. A grande maioria delas só atende o regulatório, só entrega documento, mas a empresa não consegue perceber esse diferencial. E aí joga esse valor dela lá para baixo, ela não consegue nem conseguir trabalhar num ticket melhor, porque não apresenta esse resultado para o cliente. Não, incrível. Você comentou que ao longo do tempo as coisas foram evoluindo. Hoje, talvez por conta de pandemia ou por conta de multas, coisas desse tipo, a situação melhorou. Mas houve algum momento específico, né, nesses 31 anos em que você pensou assim, pô, tem um jeito melhor de fazer isso, tem um jeito mais eficiente de fazer isso, tem um jeito mais barato de fazer isso, ou tem um jeito de aproveitar melhor, já que é obrigatório, tem uma forma melhor de se aproveitar isso? Tem um momento de inflexão aí onde as coisas mudaram? Sim, tem um momento. A gente viveu muitas crises, assim, né? No Brasil, empreender no Brasil já é um grande desafio, né? Então, mulheres começando um negócio, entrando numa área de engenharia de segurança, onde a gente se metia ali em canteiro de obras, em fábricas e tudo mais. Então, primeiro é ganhar o respeito, mostrar que a gente tinha conhecimento e que a gente podia fazer de forma diferente, já que esse mercado mostrava que era venda de papel, de documento, atestado médico era feito na porta do canteiro de obras por um médico dentro do carro, assinando ali na perna um atestado médico, e a gente queria fazer diferente. Então, era muito difícil, assim, foi muito desafiador para a gente nesse momento. Mas a gente foi construindo essa história
a passos lentos, mas de forma bem consistente e que trouxesse sustentabilidade para o negócio. Tanto que a equipe comercial da Playcipa só tem 5 anos, a gente tem 31 anos, e aí eu brinco até que eu nem vendia serviços, as empresas me compravam, porque a gente tinha muita referência. A gente se conectava com o cliente de uma maneira que ele ia ali indicando o negócio para a gente. Vou te contar um momento desafiador que foi, para mim, uma grande virada de chave. E para mim eu brinco que o melhor MBA que eu pudesse ter feito na vida foi quando, aos 4 anos de empresa, eu bati na porta da Ambev e falei: eu quero prestar serviço para vocês. E era eu e a minha irmã, Rose, né, minha sócia, que tínhamos a empresa, a gente trabalhava ainda com uma equipe terceirizada, ainda não tinha uma equipe, né, tão robusta para fazer para cumprir isso. Eu falei, gente, eu sou meio louca, mas eu vou lá e vou mostrar o que a gente faz de diferente, eu tenho certeza que eu vou conquistar. Conversei com eles, apresentei a Playcipa, apresentei o nosso modelo de trabalho, eles compraram a ideia, e aí eu comecei a prestar serviço para a Ambev de São Cristóvão. Inicialmente ali com 120 colaboradores, a gente fazia todos os exames médicos, fazia os programas de gestão, fazia as semanas de prevenção de acidentes, e isso foi tão legal que foi se expandindo para outras unidades, e eu acabei prestando serviço para todas as unidades da Ambev do Rio de Janeiro por 10 anos. Nós ficamos lá por 10 anos. Tivemos ambulatório interno lá no CDD de Jacarepaguá, de São Cristóvão, também de Nova Iguaçu, de Campo Grande. Dentro da fábrica de Campo Grande tinha o CDD e a gente atuava com todos os colaboradores, cuidamos de mais de 600 vidas. Criamos um relacionamento ali que me levou para outros grandes contratos, ex-executivos que saíam da Ambev, tanto da área de gestão quanto de RH, de segurança do trabalho, engenharia de segurança, os técnicos de segurança, porque eu solucionava os problemas deles, assim, não só na minha área, mas, Rafaela, tem um evento aqui, a gente vai fazer uma semana do vendedor, vou fazer uma festa para 1.000 pessoas. Você consegue fazer isso em 1 semana de antecedência, eu fazia. Aí, olha aí, a faculdade de turismo, a cadeira de eventos fazendo sentido. Nada é por acaso, né, Claudinho? Nada é por Não, acaso. E incrível. aí a gente fazia o evento. Então, assim, eu há 15 anos atrás, eu fazia CIPAT com stand-up. Ninguém nem ouvia falar de stand-up, eu levava o pessoal de stand-up para falar de uma forma mais lúdica sobre prevenção, sobre direção defensiva. Então, assim, eu sei que eu fui pioneira em muita coisa na área de gestão ocupacional, trouxe um modelo diferente de trazer essa informação, não de uma forma maçante, sabe, chata, nas palestras, nos workshops, mas trazendo pessoas, palestrantes interessantes. Uma vez a gente fez direção defensiva, eu levei um cara, era o piloto, Murilo Piloto, ele ainda está aí, está atuando, não na Fórmula, ele fazia Fórmula Indy. Ele levou uma Ferrari que ele tinha e foi fazer manobra dentro do pátio da Ambev em Jacarepaguá com o pessoal, Nossa. para mostrar o que pode, o que não pode. Primeiro ele fez a palestra, se conectou com todo mundo, passou a informação e depois ele foi fazer uma demonstração. Então, assim, as pessoas ficavam encantadas com o trabalho que a gente fazia, que faz até hoje, né? Que é esse diferencial nosso de se conectar com o cliente de uma forma para ser um solucionador de problemas, e ele tem essa confiança, a gente tem credibilidade, a gente tem uma nota de NPS nas nossas avaliações com os nossos clientes, que está ali no nível de excelência. Então, assim, eu acho que a virada de chave foi para a gente mesmo entender que a gente precisa se conectar com o cliente, que a gente precisa entender a necessidade dele, não vender documento apenas pro forma, só para atender a legislação, mas ele precisa perceber o real valor disso e como isso retorna para o negócio dele. E retorna de várias formas, né? Você retorna com uma maior visibilidade da imagem da própria empresa no mercado, uma redução de turnover. Turnover é muito caro para a empresa, e hoje em dia a gente tem que valorizar os profissionais, entender essas pessoas, entender e promover um ambiente de trabalho saudável para que as pessoas queiram ficar. A gente hoje tem uma mão de obra entrando nesse mercado de trabalho que escolhe onde quer trabalhar.
Então, para você ter os melhores talentos, você ter as melhores pessoas na sua empresa, a gente precisa promover esse ambiente saudável, colaborativo, principalmente com uma liderança bem treinada, que consiga enxergar a potencialidade das pessoas, enfim, e promover isso, saúde, bem-estar, isso faz parte hoje da estratégia da empresa. Então, quem não conhecer, não conseguir identificar isso e reconhecer isso, não vai ser competitivo no mercado atual. É exatamente isso. Não, concordo totalmente. Mas me conta aí, o primeiro grande desafio foi essa fazer uma CIPA para 1.000 pessoas em uma Não, semana? é, é, Ou qual foi? é Vai lá, fica à vontade. o primeiro grande desafio, na verdade, foi a gente criar a nossa própria estrutura, né? Porque a gente trabalhava ainda com profissionais terceirizados, então a gente precisou. Mas, assim, isso foi muito rápido. Em 3 meses eu saí do escritório de contabilidade desse amigo, a gente montou uma estrutura própria, fizemos uma parceria com a Medicina do Trabalho. Primeiro grande desafio foi a gente entender o mercado, assim, primeiro ir para o mercado mesmo, ouvir o cliente, entender como o mercado está se movimentando. E a gente entendeu que naquela época as pessoas faziam contratações de formas não unificada, assim, não existia gestão ocupacional, contratava a segurança do trabalho e a medicina do trabalho, às vezes, com uma outra empresa. E o primeiro grande desafio foi unificar para favorecer o cliente uma única interlocução, um único interlocutor que vai fazer essa gestão para ele, vai tirar essa responsabilidade do DP, do RH, da contabilidade da empresa, e a gente vai tomar conta disso. E aí a gente vai ser esse braço consultivo da empresa dele para todas as questões que ele tenha relacionadas à saúde, à segurança do trabalhador, e foi isso que a gente fez. Então, esse foi o primeiro desafio, montar a equipe. Depois, um outro grande desafio foi trabalhar para a Ambev e expandindo isso, porque aí você trabalhar no mercado que é altamente competitivo, que as pessoas têm aquele senso de urgência, tudo é para ontem, a gente precisa fazer. Então, foi melhorar os nossos processos de trabalho, a nossa logística, o nosso atendimento, capacitar a equipe, esse foi um grande desafio. Uma outra entrada de chave foi quando a gente foi para o mercado de óleo e gás. E aí, todos esses momentos de evolução e de virada da princípio, primeiro a gente afia o machado, primeiro a gente se qualifica a equipe, e aí a gente está pronto para o mercado. Tanto que, quando a gente foi para esse mercado de óleo e gás, eu entrei numa associação, ajudei a fundar essa associação, que foi a Rede Petro, aqui do Leste Fluminense, então tinham 15 municípios envolvidos, mais de 50 empresas, eu fui presidente dessa rede por um tempo, quase 4 anos, permaneci na rede ali por 14 anos, e foi onde a gente entendeu que juntos a gente consegue realmente atingir melhores resultados. Acho que a brincadeira da rainha do network veio daí. A gente conheceu muita gente, se aproximou de grandes parceiros, Sebrae, Firjan, associações comerciais desses municípios, e aí a gente foi para uma outra fase, né, de olhar mercados maiores e de expansão aí de verdade. Esse também foi um grande desafio. Não, muito, muito legal. Assim, num plano pessoal, né? Quer dizer, passou um monte de barreira aí, barreira de como o mercado era e como você gostaria que ele fosse, até você trazer até lá, a barreira do cara assinando lá de, sei lá, pessoas, né, educadas, mal educadas, pessoas de diferentes backgrounds olhando aquilo com uma certa desconfiança. Houve algum momento de dúvida? Cara, não quero fazer isso, cansei, ou medo de seguir. O que te trouxe até aqui? O que vem te mantendo? Aqui, a gente fala assim, né? Pô, eu fui, melhorou, não sei o que lá e tal, mas olhando para trás, às vezes é mais fácil do que no dia a dia ali, né? Uma barreira que coloca, uma grosseria, uma situação que não se resolve a contento. Como é que você lidou com isso ao longo desses anos todos e até lá atrás? Como é que foi essa evolução ao longo desses anos todos? Assim, insegurança, eu acho que sempre tem, né? A insegurança, os desafios e o mercado, né? Toda o mercado externo que também impacta, todas as movimentações aí, né? De economia.
política, de tudo isso que vai afetando a economia, isso vai atrapalhando um pouco e a gente vai olhando essa movimentação. Mas a gente decidiu, por isso que a gente vem crescendo até há 5 anos atrás, a passos mais lentos, para a gente criar uma grande estrutura para dar força e mais coragem para a gente. Problemas a gente encontrou muitas barreiras. Eu já tive um cara que pegou um revólver e botou em cima da mesa para mim. Quando eu fui apresentar para ele que ele tinha que pagar insalubridade para os funcionários, eu fui apresentar laudo, e eu falei, olha, não sou eu que faço as regras, não, mas você pode guardar essa arma aí, porque quando uma pessoa pega uma arma dessa, ele tem que fazer alguma coisa com ela, tem que usar. Na mesma hora ele ficou assustado, porque assim, eu nunca fui de me intimidar com essas questões. Muito pelo contrário, teve uma outra situação, assim, bem rapidinho, eu fui fazer uma visita numa empresa e, na época, eu mesma fazia. Eu vendia um contrato, eu fazia o levantamento técnico, elaborava os documentos e tal, ainda não tinha, era meio que uma equipe, né? Equipe, de segurança de trabalho. E aí eu fui numa empresa que ficava ali ao pé do morro do Turano, acho que é Turano, que é ali na Tijuca. Na Tijuca. E aí era uma empresa que fazia caixas boxes para conjuntos, para coletâneas de CDs e tal. Isso já tem bastante tempo, né? Nem tem hoje quase CDs aí, mas fazia para som livre, para as grandes gravadoras. Era um trabalho muito interessante que ele fazia lá. E ele trabalhava com umas meninas que moravam na comunidade. E aí isso me impactou muito, porque as meninas trabalhavam, era tão quente o galpão, um espaço assim tão insalubre, quente, que elas trabalhavam descalças, de short e top, porque não tinha refrigeração adequada, ventilação adequada não tinha refrigeração muito menos. Tinha umas estufas assim numa cozinha, no canto, lá no finalzinho da casa, que era toda enferrujada, não tinha uma mesa, uma cadeira para elas sentarem, elas sentavam no chão. E aí eu fiz aquele levantamento e quando eu voltei para trazer todas as orientações para ele cumprir as normas, inclusive de condições sanitárias e de conforto, que existe uma norma específica para isso, ele me expulsou de lá. Quem é você? Por que você vai trazer? Eu tenho que comprar cadeira para elas. Elas não têm cadeira em casa, eu preciso ter cadeira aqui, sabe? Então foi uma coisa assim muito difícil para eu ouvir, sabe? Mas eu falei para ele o que eu tinha que fazer, com muita coragem. Eu falei, olha, o senhor nem precisa me pagar essa documentação, mas isso não vai ficar assim. E denunciei a empresa dele. Por quê? A gente precisa. O pior não é nem a gente não fazer nada, é pior a gente se omitir, né? Então, eu perdi o contrato, mas ele também foi denunciado por conta disso, sabe, Cláudio? Então, assim, a gente passou por muitos desafios até conseguir trazer um pouco dessa cultura de conscientizar as empresas. É muito desafiador, é muito difícil, mas é necessário que a gente faça alguma coisa. Então, desistir não está aí no meu vocabulário. Não é uma palavra. Assim, a gente está com medo, tem momentos que a gente tem medo, não é porque ele podia ter me agredido ali, ele podia ter feito alguma coisa. Então, assim, a gente sabe do risco, mas a gente precisa, se tem vontade, se é uma coisa que tem propósito, e de fato, o que eu entendo é que a gente já fez mais de 1.900.000 atendimentos médicos, em alguns deles a gente entende que é a única atendimento preventivo, o único atendimento preventivo que aquele colaborador chão de fábrica, aquele pedreiro, servente de obra vai ter, sem ser um atendimento de pronto-socorro, sem ser um atendimento de urgência. Então, por isso que as nossas clínicas da Principia, tanto do Rio, de Niterói, e a gente atende nas clínicas credenciadas, a gente escolhe os parceiros credenciados no Brasil para fazer esse atendimento, um atendimento humanizado, porque às vezes é a única oportunidade que aquele colaborador tem para fazer o exame médico dele e descobrir ali um câncer no seu início, quando a gente olha de verdade o raio-x dele, quando a gente faz uma espirometria e vê uma incapacidade pulmonar, quando a gente olha um hemograma totalmente alterado e entende que aquilo ali pode ser uma leucemia. E a gente encaminha isso para o atendimento do especialista e vai identificar esse câncer no seu início com possibilidade de tratamento. Então, como que eu posso parar? Como que eu posso não ter coragem de seguir em frente se a gente já conseguiu fazer isso? Quando a gente treina um colaborador, por exemplo, um funcionário que trabalha em altura, em espaço confinado, para usar os equipamentos adequados para essa operação, não cair do andaime e morrer, e a gente já fez isso para mais de 50.000 pessoas ao longo desses 31 anos,
eu posso te garantir que é isso que dá força para a gente entender que a gente está cuidando das vidas, mas também orientando as empresas adequadamente para terem mais produtividade, mais rentabilidade nos seus negócios, sem tirar a saúde física e mental das pessoas. Então, não dá para parar. Olha, eu tô impactado com isso, eu já conheço você há uns 10 anos, não conhecia essa história de que alguém apontou, não apontou arma, mas puxou uma arma, né, e uma ameaça que não é uma ameaça velada, é uma ameaça clara, e é o tipo que você estava falando, estava pensando, é o tipo caso do cara que quer matar o mensageiro ao invés de se preocupar com a mensagem. Ou pior ainda, de fazer uma coisa que ele é obrigado a fazer. Isso é uma insanidade completa, né? Como é que uma pessoa dessas pode ser líder ou chefe, ou como é que o ser humano assim pode existir, né? Isso é impressionante. O outro cara também, hoje seria, acredito, não sei exatamente, mas estaria muito perto de trabalho escravo, né? Quer dizer, a pessoa só não trabalha pelado porque tem ali um mínimo de decência, e possivelmente era a única fonte de recurso que elas tinham para talvez comprar uma cadeira que ela nem tinha em casa, né? Isso é de uma falta de inacreditável. humanidade, é É falta uma de falta de humanidade humanidade. mesmo, é entender. Porque E quem está trazendo resultado para aquela empresa, quem de é fato essa está pessoa, produzindo, são as pessoas. né? E o Quem ser está. humano, exatamente, precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado, É o trabalho claro. dele que está ali tem que ter um mínimo de condição para ele fazer. E o mínimo de dignidade também, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. É É isso. fantástico. E vem cá, hoje, o que você faria hoje diferente do que você fez anos atrás? Você iria nesse cara da arma? Como é que você lidaria com essas situações olhando para trás? Da mesma forma? Ou o que você faria diferente do início? Eu acho que a única coisa que eu faria diferente, porque tudo é um aprendizado, né? Nada é derrota, né? Ou a gente aprende, ou a gente tem sucesso, ou a gente aprende a lição, né? Então, eu acho que a única coisa que eu faria diferente é entender mais cedo que não dá para vender para todo mundo, não dá. Quem quer vender para todo mundo não vende bem para ninguém. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado assim ao longo de todo esse tempo, é a gente entender que a gente preparou muito essa empresa, né? A Playcipa está preparada para atender a mercados maiores, as empresas que de fato valorizam a gestão ocupacional, entendendo todos os benefícios e o ROI que traz para a sua empresa, mas preocupada também com o colaborador, com o funcionário, com a saúde dele, com a integridade dele, e de responsabilidade, na questão de responsabilidade social mesmo, não só preocupado em não ser notificado, ser multado, autuado pelo Ministério do Trabalho, enfim, mas entenda os benefícios e traga isso de forma estratégica. Então, o que eu mudaria, talvez, entender isso um pouco mais cedo, né? Mas isso é experiência, isso é maturidade, isso é no tempo certo que a gente aprende. Então, hoje eu entendo que nem toda empresa eu não vou conseguir vender para ela, porque não é aquilo que ela quer. Eu tenho atendimento humanizado, eu tenho clínica que atende com horário marcado, a gente tem toda uma tecnologia aplicada. Eu tenho um setor interno de TI e um setor de tecnologia para olhar as tendências e entender como que a gente pode levar isso para o cliente, né? Então, a gente toda a Playcipa está treinada na inteligência artificial, a gente tem ferramentas, a gente investiu muito em ferramentas, tanto que na pandemia, Cláudio, quando muitas empresas de saúde e segurança do trabalho fecharam as portas, a gente cresceu. A gente entrou na pandemia com 16 funcionários e saiu dela com 51 funcionários. E só dá para fazer isso quando você tem ali todo um trabalho já investido de tecnologia que consiga fazer, usa teleatendimentos que a gente fez para acompanhamento das pessoas, para embarque, por exemplo, muito rapidamente, a gente, assim que foi disponibilizado, compramos testes de Covid, fizemos protocolos de segurança, então a gente consegue se reinventar se a gente está preparado. Se a gente tem uma estratégia, se a gente tem um plano e a gente tem clientes que a gente conhece bem para oferecer para eles aquilo que, num outro momento, a gente não ia poder atender, que era de fazer visitas e tudo mais, mas que a gente poderia atender de forma remota. Então, foi assim que a gente se reinventou de uma forma muito rápida e cresceu muito também na pandemia. Porque, pensando bem, a pandemia, o que a gente era necessário fazer? Quais eram as recomendações? Era fazer prevenção, era se prevenir.
E o que a gente faz? Prevenção. A gente trabalha com antecipação, com prevenção de acidentes e doenças. Então, a gente criou protocolos de segurança, identificou nas empresas quem podia e quem não podia trabalhar presencial, e fizemos isso de uma forma assertiva. Não teve ninguém adoecido na minha equipe durante a pandemia. Depois, pós-pandemia, que já tinha aí, a vacina e tudo mais, e a gente ficou só uma semana fechado na clínica, a gente continuou atendendo o pessoal que trabalhava com serviço que era elementar, que não podia parar, serviços, né, essenciais, e a gente manteve ali atendimento com rodízio e tudo mais, e a gente conseguiu sair dela com bastante tranquilidade. Eu ia comentar sobre uma das perguntas que são inevitáveis a gente fazer hoje em dia, né? Como é que as empresas estão lidando com esses avanços aí, os chat GPTs, os vários chat GPTs que existem aí, inteligência artificial e tal, mas foi tranquilo você com seus colaboradores pegar isso aí, entrar, implementar, foi um facilitador para você? Sempre é, mas a gente tem que usar isso com parcimônia e com muita responsabilidade. Então, assim, a gente não pode delegar tudo para o chat sem entender, sem revisar. Então, a gente contratou um amigo, uma pessoa que você conhece, não sei se já conversou com você por aqui, Não, ainda não. pelo Ele até Papo me mandou uma Franco. mensagem aqui, mas ele vai vir aqui, acho que semana que vem ou na outra ele Ele vem. vai. Então, o Vitor veio fazer um trabalho com a gente, está fazendo essa consultoria. A gente treinou os nossos robozinhos aqui com todo o nosso modelo de trabalho, com os nossos POPs, e a gente fez isso por setor, com a metodologia da Principa, com o nosso modelo de trabalho, nosso modelo de relacionamento com o cliente. A gente tem um setor de CX na empresa que acompanha a trajetória do nosso cliente aqui para todo o processo, né? Desde a entrada, desde o fechamento até o pós-venda. Então, assim, a gente se preparou para isso e está se preparando ainda, né? Porque cada dia é uma coisa nova e a gente tem uma pessoa de tecnologia e inovação que está atento às novidades e as pessoas estão treinadas, podem usar, a gente pode usar e deve usar, porque otimiza muito tempo, traz dados assim para pesquisa e para a gente ter mais informações, mas a gente precisa validar tudo aquilo que a gente está colocando dentro dos nossos documentos, ou informando, ou dando uma resposta para o cliente. E a gente não pode delegar isso, assim, delegar o pensamento, o raciocínio lógico para a IA, né? Porque tem falhas ali, a gente precisa analisar isso, mas a gente também estimula muito o nosso time interno a pensar, a se desenvolver e a crescer, tanto que a gente tem um programa interno chamado DNA, que é exatamente uma vez por mês a gente para a empresa inteira. E aí é do diretor ao diretor. A gente para a empresa inteira para fazer esse treinamento por 1h30 e a gente traz ou um palestrante de fora, ou alguém da própria equipe para fazer o desenvolvimento, para falar sobre alguma área técnica, né? alguma informação técnica de algum setor, trazer para mostrar para toda a equipe, para estar todo mundo na mesma página, ou a gente traz assuntos externos também para desenvolver a equipe, né? na questão profissional, e também assuntos de treinamentos mesmo dos nossos processos. Então, a gente vai mesclando isso e trazendo essas informações durante esses treinamentos mensais para desenvolver o time. A gente acha que capacitação é fundamental, tem gente que acha, tem muitas empresas que acham que capacitar o funcionário ele pode ficar tão bom que ele vai sair, né, e vai embora, e vai para a concorrência, mas eu acho que o pior é a gente não capacitar e ele ficar. Então, não é isso que tem que Você ser. ficar com um bonde trabalhando contigo, né? Exatamente. Então, a gente Uhum. tem isso aqui de forma muito clara e está na nossa estratégia de negócio também. Não, fantástico. Eu saí um pouquinho do que a gente estava falando em função da sua resposta sobre tecnologia e tal, mas voltando ao seu relacionamento com as empresas, ou a sua área de trabalho, seu mercado de trabalho, qual o erro que você, ou qual a oportunidade de melhoria que você identifica nas empresas? O que elas mais falham obviamente, no que se refere à gestão ocupacional? Qual é o erro que mais se repete? Qual é a circunstância que as empresas mais falham? E como é que você vê isso?
Essa pergunta é muito fácil assim, de responder, porque elas mais falham por falta de compreensão do que a gestão ocupacional pode fazer e trazer de resultado para o negócio. Porque isso é clássico. As pessoas fazem porque entendem que são obrigadas a fazerem, né? Cumprir as normas regulamentadoras. Poxa, mas no Brasil eu compro uma máquina, e aí eu tenho uma máquina, importo uma máquina para atuar no meu parque gráfico aqui, e aí eu gasto muito para poder adequar a NR12, que fala de máquinas e equipamentos, para aquela máquina operar, e isso é sempre cobrado, porque tem fiscalização e tal, e reclamam disso. Mas o que aquilo traz de segurança para as empresas, para você não ter um acidente fatal, como a gente tem muitos acidentes fatais, a gente tem a cada 3 minutos no Brasil. Nossa. Então, assim, o número é assustador. Então, a gente entende o seguinte: se ele entender que aquilo vai trazer resultado para o negócio, que aquilo vai trazer segurança jurídica para ele, né? Se tiver um acidente fatal, ele pode fechar a empresa dele com as multas, com os encargos, com tudo que ele tiver. E ele responde civil e criminalmente por isso também. Então, eu acho que o grande erro é não entender. Mas é um erro porque, como eu falei lá no início, o nosso mercado, infelizmente, ele deixou essa régua muito baixa. Então, ele vende documentos, assim, as consultorias, a grande maioria delas vende documentação, mas não mostram para a empresa que a gestão ocupacional tem que estar na estratégia do negócio, porque pode reduzir tributo. Dá um exemplo aqui, a gente tem um cliente, não vou falar o nome, né, mas um cliente que a área dele é de 2 km². Ele tem Nossa. tudo dentro dessa operação, você pode imaginar, tem um hospital, ele tem área de eventos, ele tem clube, ele tem, enfim, é gigantesco a área dele. Que a gente atua. A gente reduziu R$ 700 mil na folha anual de pagamento dele. Como? Fazendo adequação de insalubridade. A insalubridade, pagar insalubridade é uma obrigação. Mas é necessário você ter um laudo para identificar quem precisa de fato receber e quem não precisa receber. Algumas situações, assim, a gente consegue fazer adequações, por exemplo, no ambiente de trabalho, e tem ali, né, a hierarquia que a gente precisa cumprir. Primeiro, é entregar equipamento de proteção individual, se não conseguir neutralizar equipamento de proteção coletiva, e medidas administrativas que podem tirar aquela insalubridade. Então, não é só ter a exposição ao risco, tem que ter a exposição ao risco acima do limite de tolerância, e essas 3 medidas não atenderem para a gente conseguir tirar a insalubridade. R$ 700 mil na folha anual de pagamento é muito dinheiro, não é? Então, faz sentido se ele entendesse de forma estratégica. Eu vou fazer a minha documentação para entender quem de fato precisa receber e quem não precisa receber. E eu adoro tirar a insalubridade de funcionário. Por quê? Aí você vai falar assim, poxa, isso é crueldade? Não, porque insalubridade, lá em NR15, significa o quê? Toma aqui um pouquinho de dinheiro enquanto eu estou tirando um pouquinho da sua saúde. Se a gente neutraliza o risco, a gente não tem que pagar insalubridade. A empresa ganha e o funcionário ganha muito mais, ele ganha em Ganha saúde, muito e mais. uma hora essa conta vem. Então, assim, é olhar de forma estratégica, e tem que ser de forma estratégica, assim como se faz estratégia financeira, tributária, comercial, de marketing, gestão ocupacional para trazer retorno para o investimento, tem que ser estratégico. Não, fantástico. E falando sobre isso, a gente tem aí a CIPA, que já existe há bastante tempo, e tem o E-Social, que é uma coisa mais nova. É, muita gente foi pega de surpresa, principalmente pelo E-Social. Como é que você vê a implementação do E-Social e como é que você... Eu estou botando as duas coisas mais ou menos juntas aqui, não é minha especialidade, mas são duas coisas que eu sei que são duas coisas, né? Duas atividades, vamos chamar assim, que impactam a vida do empresário. O que o empresário pode extrair de bom disso, aqui no contexto que a gente está falando, e como isso mudou o jogo, né? Como é que você vê o CIPA e E-Social hoje? Eu acho que ao longo desse tempo, desculpa, a gente pode dividir aí as ondas, né,
que vieram na gestão ocupacional. A primeira grande onda, de fato, as normas regulamentadoras, mas principalmente a NR, na época, a NR9 e a NR7. Uma fala de gerenciamento de risco ocupacional e a outra de saúde ocupacional. Então, a gente identifica o risco do ambiente de trabalho e depois monitora a saúde dos colaboradores para evitar que eles tenham aí essa exposição ao risco e que adoeçam, né, se tiverem essa exposição. Então, essa foi a primeira onda, que foi, inclusive, quando a Playcipa começou. A gente fundou a Playcipa nesse movimento da necessidade dessa documentação, mas isso demorou muito para vingar. Demorou até o E-Social, porque tinha empresa que só fazia exame médico, não fazia o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, na virada de chave do E-Social, e ele teve muitas mudanças e muitos adiamentos ao longo do tempo, era para ele ter entrado lá em 2000 e a gente já começou a falar isso de 2014, ele demorou a entrar, entrou basicamente em 2018, era para ser 16, enfim. Então, ele foi adiado muitas vezes por força do movimento dos empresários, inclusive, porque não estavam preparados para isso. Então, nessa virada de chave do E-Social, as empresas precisavam apresentar esses riscos. Então, quem não fazia documentação, quem não fazia o levantamento técnico para identificar os riscos por setor, por área de trabalho dentro da sua empresa, eles precisaram fazer. Então, foi um boom, foi o segundo grande boom, né? E aí, com isso, precisavam informar os riscos de cada atividade, precisavam informar também, fazer as comunicações de acidente de trabalho dentro desse ambiente do E-Social e também as informações dos exames médicos. Essas informações ficaram centralizadas. E aí, Cláudio, o que é o E-Social? Só para a gente trazer um passo atrás, para as pessoas entenderem isso, de fato, o que é. É uma unificação de dados do colaborador, do funcionário, desde o momento que o seu CPF, se vincula ao CNPJ. Então, é toda a história da vida dele, laboral, dentro daquela empresa. É a unificação de dados que vão para a Receita Federal, para o Ministério do Trabalho, para a Caixa Econômica Federal e para a Previdência Social. Por quê? Uma pessoa se aposentava no passado e ela olhava a carteira de trabalho dela, tinha anotação lá da empresa que contratou, mas não tinha o fundo de garantia depositado, não tinha o FGTS, não tinha o INSS pago, e quando ela ia buscar essa aposentadoria, ela não tinha essas informações, buscava a empresa fechou, acabou, ela perdeu. Então, agora, essas informações unificadas são para trazer segurança tanto para a empresa quanto para o funcionário, porque as empresas está tudo lá, está tudo digitalizado, você acaba com aquela quantidade de papéis que a contabilidade, que o DP das empresas tinham que guardar toda aquela documentação, aquilo se perdia, enfim. Então, isso é para trazer segurança para ambas as empresas. Pagou? Eu paguei. Bom, está constando que você não pagou. Vai lá procurar os seus pagamentos, por exemplo, de impostos, você não localiza aquilo, não consegue. Agora está lá, está tudo digitalizado em tempo real, online, on time, você consegue ver tudo. Então, isso é para trazer segurança para as empresas. Deveria ser visto com bons olhos. Deu muito trabalho para as contabilidades? Muito trabalho, dá até hoje, porque sistema que precisa se adequar, todo mundo precisa aprender e tal. Mas as empresas precisaram fazer o que elas não faziam. E aí, a grande questão, as empresas foram colocando informações lá. De que forma a gente não sabe, mas agora o Ministério do Trabalho, de fato, a partir desse ano, começa. Primeiro foi avaliado quem enviou, quem não enviou. Agora vai ser avaliado a partir de 2026 o que enviou. Se essas informações estão ok entre todas essas entidades. O que está informado na Previdência Social está batendo com o que está informado lá no Ministério do Trabalho em relação à atividade, agora é o cruzamento de dados. E aí é que o bicho vai pegar. Empresas não vão precisar mais ser fiscalizadas fisicamente, né, presencialmente. Essa informação, esse cruzamento de dados vai ser feito pela própria Receita Federal, pelos auditores da Previdência Social e com o reforço de mais 850 novos auditores fiscais do trabalho que acabaram de ser empossados em novembro do ano passado. Ou seja, as empresas que não têm uma consultoria estratégica, que não têm uma consultoria que, de fato, dê apoio,
podem esperar que as multas vão chegar e vão chegar lá no seu e-mail, no e-mail do empresário, no e-mail que está cadastrado lá na Receita Federal. Isso vai chegar e vai chegar doendo, né? força. Vai chegar no Com órgão mais força. sensível do corpo humano, que é a carteira, Exatamente. né? Que é no bolso, que é na carteira, que é na conta bancária, você pode ter certeza disso. Então, essa foi a outra virada de chave. E a terceira, eu falei já as duas, e a terceira é essa mudança na redação da NR1, onde trouxe a informação, assim, mais clareza para essa informação. E aí eu gosto muito que eu ouço muita gente falando de forma equivocada. Não, a nova NR1 obriga as empresas a cuidarem da saúde mental dos seus funcionários. Não, isso não é a nova NR1. A NR1 ela sempre esteve lá, é a norma balizadora de todas as outras normas regulamentadoras. Ela teve uma mudança na redação, onde ela trouxe uma informação que já estava lá nos riscos ergonômicos na NR17, com mais clareza, com mais luz para esse fato de cuidar também de fatores psicossociais. Porque na NR, quando a gente fala de NR1, e aí tem muita gente se anunciando nas redes sociais, sou especialista em NR1, principalmente algumas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, e falam, não, eu sou especialista em NR1. Só que especialista, para ser especialista em NR1, tem que ter, no mínimo, conhecimento de engenharia de segurança, de medicina do trabalho, saber identificar riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, para poder fazer uma NR1 bem adequada. Identificar, antecipar esses riscos, identificar, registrar de forma qualitativa e quantitativa, num inventário de riscos, depois ele fazer um plano de ação adequado para mitigar esses riscos. É assim que se faz a NR1. Então, é claro que, de fato, isso foi importante, que mesmo informado de forma equivocada, as pessoas estão dando atenção para isso, que cuidar de fator de risco psicossocial é essencial e é um caminho sem volta, não dá para a gente deixar de fazer isso, porque as pessoas, quando falavam dos riscos ergonômicos e fatores de riscos psicossociais estão dentro dos riscos ergonômicos, a gente fazia muito avaliação de toda a parte biomecânica do trabalho. Então, avaliava mesa, cadeira, iluminação, temperatura, ventilação, e se esquecia dos fatores de risco psicossociais, ou se deixava de lado, se negligenciava. E agora, com essa mudança na redação, está evidenciado que é obrigatório também, então as empresas começaram a ter esse olhar. E tem que ter isso dentro do documento, esse levantamento, e também ter um plano de ação para cuidar disso. Porque, de fato, por que o governo fez a mudança da redação? Vou antecipar a sua próxima pergunta, tá, Cláudia? Por que fez a mudança na redação? Sabe por que fez a mudança? Porque a gente teve só em 2024 470 mil pessoas afastadas pela Previdência Social por saúde mental. Isso está impactando o trabalho, isso está impactando a produtividade, isso está impactando o turnover das empresas, isso está aumentando o absenteísmo nas empresas e aumentando o custo do Brasil. E está aumentando o custo da Previdência Social também com esses afastamentos. Então, Eita, a Rafaela deu mas a uma gente tem pequena. que. Sim, pode. Você deu uma pequena travadinha aí, mas pode continuar. Tá. Então, é importante que a gente faça esse levantamento de forma adequada, que tenha metodologia auditável para fazer essa identificação dos riscos psicossociais. Por quê? Porque é um assunto muito subjetivo. Quando um funcionário se acidenta, ou ele está doente na empresa, que tem um nexo causal, vou dar um exemplo clássico, assim, pessoas que trabalham na câmara fria, tem uma pneumonia, tem alguma coisa que está ligado ali, uma doença, né, respiratória, que está ligado a esse trabalho direto, que a gente chama de nexo causal, a gente consegue identificar e fazer esse nexo. Quando você tem um funcionário que cai de um andaime, se acidenta, enfim, e ele quebra o osso, quebra uma perna, tem um problema sério, grave, e tem um problema ortopédico, a gente tem evidências disso. Mas quando um problema é por saúde mental, para a gente evidenciar que é da empresa, a questão é a empresa que está adoecendo aquele colaborador, aquele funcionário, aí a gente precisa ter
mais dados para conseguir fazer esse nexo causal. Então, para que as empresas tenham segurança jurídica, é importante que tenha uma avaliação muito bem feita. E já está chegando para as empresas alguns questionamentos, laudos de psiquiatras, por exemplo, identificando a necessidade de colocar aquele funcionário como PCD, por transtorno mental. Tem outras situações pedindo emissão de CAT, comunicação de acidente de trabalho, por burnout. Mas vamos entender de onde vem isso? Por quê? A empresa precisa cuidar do ambiente para promover saúde e ela não adoecer o colaborador. Mas ela não é responsável por cuidar individualmente da saúde mental dos colaboradores, porque isso cada um tem que fazer. Qual é a autorresponsabilidade, qual é o autocuidado, onde entra a minha parte nessa história? Então, nem tudo é responsabilidade da empresa e isso precisa ser claro. Aí eu volto para a estratégia. Vamos entender como é que é todo esse ambiente, o que a gente pode fazer para favorecer o colaborador e cuidar dos aspectos relacionais, organizacionais e ambientais dentro da empresa, para favorecer a saúde das pessoas, mas não tratar individualmente pessoas que já têm um adoecimento mental por outros motivos, né? O CDF, o famoso CDF de afastamento, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser uma depressão, e por inúmeros motivos, financeiros, familiares, doenças graves, enfim, perdas na família, e é isso. Então, a gente precisa entender esse contexto para fazer isso de forma adequada, responsável, e entendendo que precisa cuidar da empresa, cuidar do funcionário e trazer segurança jurídica para ambos, funcionário e empresa. Não, fantástico. Eu acho que a gente estava conversando em off, né? Vocês têm que fazer um trabalho, você vai fazer um trabalho sobre NR1, é importante como conscientização, como prevenção dessas influências de NR1 que estão aí, que não entregam nada, né? Que, enfim, hoje em dia a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Muita gente falando sem ter o conhecimento de causa para falar, e isso se espalha aí em todos os setores, em todos os níveis, talvez seja o mal do momento. Concordo. Mas a gente já está aqui há mais de 50 minutos, já estamos perto de 1 hora, a gente já conversou bastante. Eu queria te perguntar, eu estava olhando aqui o seu site, né, de vez em quando eu dou uma olhadinha para o lado, porque eu estava olhando aqui o seu site. Eu vi um número que eu queria te perguntar. Vou botar o site aqui na tela. Legal. E aqui a gente vê que a Playcipa, ela tem, passando aqui, o site, para quem quiser ir, tem o QR Code, é só apontar o telefone, a câmera do telefone para o QR Code que chega lá. Mas tem um númerozinho aqui que eu adorei. Aqui em nossos números, a gente tem 4.500 avaliações, nota 5 de 5 no Google. Você tem quase 2 milhões de atendimentos e um monte de clínica credenciada pelo Brasil. Rafaela Rosa, me explica como é que uma pessoa tem 4.500 avaliações, nota 5.5, no 5 de 5 no Google. Me explica como isso é possível. Vou te explicar primeiro que a gente precisa atualizar aí, que já são 6.000. Já são 6.000. Eu acho que até um pouquinho mais aí. Vou pedir aí para a produção aí, me ajuda aí, produção, me ajuda aí para ver quantos mais a gente tem aí, quantas avaliações no Google hoje. Então, eu acho que é o modelo que a gente escolheu trabalhar, desenvolver, aplicar. 6.800 avaliações no Google. Pode aplaudir aí, time Playcipa, se estiver vendo. Muito legal. A Playcipa é a empresa de gestão ocupacional melhor avaliada no Brasil, tá? Isso só para ficar claro aqui, no nosso bate-papo, a gente encerrar com chave de ouro. Mas, enfim, Nossa. Por que isso? Quem avalia? É o usuário, é o nosso usuário final. Tanto as empresas avaliam, os RHs que a gente lida avaliam, a área de QSMS das empresas maiores, né, que tem um SESMIT, um serviço especializado próprio que avaliam, mas é também, e o mais importante para a gente, o funcionário
que vai na nossa clínica receber esse atendimento, ou que a gente vai até ele, que lá leva o atendimento em company, que faz uma campanha de vacinação, que faz um atendimento médico lá, e aí a gente leva essa estrutura de atendimento para atendê-lo, e é ele que faz essa avaliação. Então, para a gente, isso é o que importa, é o tanto de vida que a gente está conseguindo transformar e mostrar que dá para fazer gestão ocupacional, que dá para fazer medicina do trabalho sem chegar numa clínica e esperar 5 horas para ser atendido, porque a gente atende com hora marcada, esperar 5 horas para ser atendido, para o médico olhar para ele e falar assim, aí, tá tudo bem? Tá, assina aqui. É isso. É sentar, é olhar no olho, é conversar, é ouvir a história. Tanto que no nosso agendamento a gente tem um time de um cliente por outro, não é a quantidade de pessoas na clínica, é a qualidade do atendimento que é importante. A gente tem espaço para o médico atender, ele não tem 100 pessoas para atender em 3 horas, não é assim. Ele não tem que bater meta de atendimento. Ele não tem que bater meta de atendimento. Se ele ficar mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, ele vai receber por isso. Então, não tem problema nenhum ele ficar o tempo que for necessário para atender, mas a gente tem uma agenda, claro, que precisa ser cumprida, até para respeitar o horário do próximo, né, funcionário que vai ser atendido, mas eu acho que é isso é a nossa grande sacada, é entender, é gostar de gente, é entender que cuidar de gente é fundamental para qualquer negócio acontecer de forma saudável, colaborativa, num ambiente que tenha um clima organizacional melhor, para trazer mais resultados para as empresas, mas é olhar e entender que aquela pessoa é um ser único ali, ele não é um número, vai entrar o próximo, 1, 2, 3, 5, 10, não. Cada caso é um caso. A gente tem casos de pessoas que sentam na nossa clínica para fazer o exame, por exemplo, de retorno ao trabalho. Já aconteceu um caso bem especial que ficou guardado na memória, que era uma mãe retornando ao trabalho, teve gêmeos, com aquela dificuldade de retornar, sabe? Aquele peso e aquela coisa que a mulher carrega quando ela tem que deixar 2 filhos, né, gêmeos, na creche aos 5 meses de idade para poder voltar ao trabalho. E ela estava meio chorosa, uma pessoa da nossa equipe identificou, e a gente tem um psicólogo de plantão em cada clínica, e ele chamou essa pessoa para ter uma conversa, ela chorou, desabafou, antes até dela entrar no atendimento médico. E ela desabafou, chorou, ali eles ressignificaram o poder, a importância do trabalho, para tentar minimizar essa culpa que a gente carrega como mãe, mulher, né, que deixa os filhos em casa e vai trabalhar, enfim, e ela voltou bem e tranquila, fez o exame médico dela, depois agradeceu, foi lá, inclusive, deixou lá o depoimento, está lá nas avaliações do Google. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz da gente conseguir transformar a vida das pessoas, de fato, com esse atendimento humanizado, esse olhar. E vou te dizer, Cláudio, a empresa talvez nem saiba que isso aconteceu, o nosso cliente. Não é uma intenção, não é uma coisa intencional apenas para agradar a empresa, porque o nosso cliente é a empresa, é ele que nos contrata, é ele que paga, né, o que foi acordado ali nessa consultoria, nessa gestão, mas de fato o que importa para a gente são as pessoas. Então, acho que essa é a grande diferença. Não, isso é fantástico, né? Uma diferenciação, inclusive, clássica que tem, né? Uma coisa é o cliente, outra coisa é o usuário. E, nossa, meu Deus. Eu poderia ter terminado aqui nos 4.500, 7.000, né? Notas, 6.800, notas 5 no Google, isso já seria fantástico. Mas eu acho que eu posso puxar mais um pouquinho de você, eu vou puxar mais uma pergunta de você. Uma empresa que hoje está crescendo, a gente tem aí um monte de startup explodindo em função de tecnologia, de novos negócios, ou pessoas que conseguiram virar depois da pandemia, ou que dispararam por uma razão ou por outra, né, como você comentou. Qual o conselho que você daria para essas empresas que estão num crescimento agora, num rumo de crescimento e trazendo mais funcionários, mais gente trabalhando? Algumas são de serviço, então não tem tanto... não tem tanta gente, não tem tantos seres humanos trabalhando, mas essas empresas que são movidas a pessoas, né, que tem, você citou aí ao longo da nossa conversa, empresas de engenharia, chão de fábrica e tal, essas empresas que têm muita gente trabalhando, e mesmo acho que tem poucas, qual o conselho que se daria para esses empresários e para esses departamentos de RH, de contabilidade e tudo mais, em relação à saúde, segurança e responsabilidade com os seus funcionários, com os usuários do seu serviço?
É o que eu acho que... Acho, não, eu tenho certeza. Primeiro, a gente precisa ter uma estratégia bem clara, né? E a comunicação dentro da empresa precisa ser fluida e transparente, as pessoas precisam... é, essa comunicação precisa chegar a todo mundo, né? Então, alguns problemas que acontecem, muitos deles, e a gente tem levantado muito isso na avaliação, no diagnóstico de riscos psicossociais, não é que a empresa é ruim, não é que a empresa não tem uma estratégia, é que às vezes ela não comunica isso. E isso vai criando uma ansiedade nas pessoas, porque não tem ideia de como é o plano de carreira dela ali dentro, como vai se desenvolver esse plano de carreira. Então, às vezes, muitas queixas de riscos psicossociais que aparecem para a gente são falta de feedback, por exemplo. O funcionário, às vezes, não tem da liderança um feedback que consiga apresentar para ele ali o que ele precisa trabalhar, as oportunidades de melhoria. E isso é uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado, né, para que ele se sinta confortável e criativo, porque uma pessoa que é reconhecida e valorizada, ela vende muito mais, ela entrega muito mais, ela produz muito mais. Então, eu acho que a comunicação bem clara com seus colaboradores, é seguir uma linha de entender que hoje isso é um caminho sem volta. Se a gente não cuida das pessoas, a gente dentro do ambiente de trabalho, já que são elas que entregam, a gente não vai ser competitivo e não vai ter resultado. Ninguém precisa investir em saúde mental corporativa, ninguém precisa, só as empresas que querem ser competitivas nesse mercado. Então, eu acho que é ter atenção a essa questão e usar de forma estratégica a gestão ocupacional para isso, independente do tamanho da empresa, independente do negócio. A gente tem clientes aqui na Playcipa com poucos funcionários, assim, eu tenho vou até citar um exemplo que é um cliente, depois ele vai assistir isso aqui, ele vai saber que eu estou falando dele, não vou dizer o nome, mas ele tem uma oficina mecânica para carros de alto luxo. Ele tem, acho que, 9 colaboradores. Você precisa entrar na oficina dele. É uma coisa impressionante, impecável, da organização, do espaço, do cuidado, da limpeza, da iluminação, do treinamento constante com esses colaboradores, da experiência do cliente dele, desde o momento que alguém vai buscar o carro, ou ele próprio vai levar, a sala que ele aguarda, tudo que está disponível para ele ali naquela experiência, enquanto ele está fazendo uma revisão no carro dele. Então, acho que hoje as pessoas consomem a experiência, né? Então, é isso que é o grande diferencial. Então, não importa se é uma empresa pequenininha, e tudo que a gente oferece para aquele cliente, ele aceita, ele quer fazer, porque ele quer treinar a equipe dele, ele quer uma equipe fortalecida mentalmente, fisicamente, com a saúde monitorada, com os riscos controlados. E tudo que se propõe, ele investe, porque de fato ele entende que isso é estratégia para ele, que vai trazer resultado para o negócio dele. Então, independente do tamanho da empresa, se é uma empresa de tecnologia, se todos os funcionários estão home office, trabalhando em lugares diferentes, você tem ações que podem ser feitas e podem ser levadas para essas empresas, para a gente atingir todo o público, mesmo aquele que está isolado. Até porque isolamento também é um risco psicossocial. Às vezes a pessoa se sente tão isolada que ela não tem noção do que está acontecendo, isso vai criando uma ansiedade, às vezes uma depressão. E você sabe que as pessoas de TI gostam mais de ficarem ali quietinhas, desenvolvendo seus projetos, seus programas, às vezes dentro do quarto na casa dele, trabalhando para uma empresa multinacional, mas está lá no quartinho dele, e essa pessoa precisa ser vista, precisa ser olhada. Então, independente do tamanho da empresa, entendam gestão ocupacional como estratégia de negócio, você vai ter resultados incríveis. Essa é a mensagem. Olha, conversa incrível, adorei a sua mensagem, estou chocado com a nossa conversa aqui, foi maravilhoso, muito obrigado por você ter vindo e compartilhado a sua experiência aqui comigo, me sinto privilegiado por isso, e com quem estiver assistindo ou quem assistiu, foi incrível. Agora, eu preciso encerrar aqui. Obrigado, mas não saia daí. Depois eu volto, que eu tenho mais algumas perguntas. Vou pegar uma consultoriazinha contigo, eu sempre faço isso. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço, Cláudio, de verdade. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Gosto
muito de você e da sua empresa, acho uma empresa incrível, todos os feitos, assim, tudo que vocês já realizaram aí nessa parte toda de transmissão ao vivo, um equipamento, tudo material, software, tudo super profissional. E você, que é uma pessoa incrível, assim, te do bem, que a gente gosta de se conectar. Então, muito obrigada de verdade pelo convite. Obrigado. Deixa eu só encerrar aqui e a gente bate um papo. Peraí. Valeu. Valeu. Então, pessoal, essa aí foi esse papo incrível com a Rafaela. Não poderia ter começado o ano de uma maneira melhor. Tô super feliz. Agora eu vou pegar minha consultoriazinha aqui com ela. E feliz ano novo. Eu devo voltar aí semana que vem. Não sei exatamente com quem ou como, mas toda semana, de 1 a 2 vezes por semana, a gente vai ter isso agora em 2026, tá bom? Feliz ano novo para todos. E muito obrigado por terem prestigiado a gente aqui. Tchau.